Novas informações importantes surgiram no caso David, novas acusações contra um segundo suspeito e detalhes chocantes sobre o descarte do corpo de Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, vão te chocar. Novamente, este é o caso da jovem encontrada em um carro supostamente registrado no nome do cantor. Se tudo isso for verdade, isso levanta uma série totalmente nova de perguntas sobre o que podemos esperar a seguir. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Grande atualização na investigação da morte de Celeste Rivas Hernandez. Então isso vem depois de termos noticiado, na semana passada, que o TMZ afirma ter conversado com o Departamento de Polícia de Los Angeles e que eles supostamente disseram que uma prisão não é iminente neste caso. Também foi noticiado que o cantor David é considerado suspeito. Houve um pouco de vai e vem sobre se isso é estritamente uma investigação de morte ou oficialmente uma investigação de homicídio. O Departamento de Polícia de Los Angeles não rotulou isso como uma investigação de homicídio, por assim dizer. Isso ocorre enquanto a garota de 14 anos foi achada no porta-malas de um carro registrado em nome de David em 4 de setembro em Los Angeles. Mas esse vai e vem sobre isso tem sido realmente confuso. O Departamento de Polícia de Los Angeles chegou a afirmar que, em certo momento, não sabia se havia crime além da ocultação do corpo. Todos aguardávamos os resultados do médico legista de Los Angeles e os laudos toxicológicos. Para deixar claro, não houve nenhuma prisão relacionada à morte de Celeste. Mas agora, vamos falar sobre o que acabou de acontecer. Segundo o TMZ, fontes ligadas à investigação informaram que o corpo de Celeste estava congelado, que na verdade ele havia sido descongelado, que ela havia sido decapitada, que seus membros haviam sido separados e cortados em pedaços. Desculpe, preciso dizer isso. Me desculpe por mencionar, mas é o que está sendo noticiado. Tomara que não seja verdade. E vou acrescentar isso. Se for verdade, o médico legista possivelmente não conseguirá determinar a causa da morte. Novamente, tudo isso, de acordo com o TMZ, falando do médico legista, a KTLA informou que o caso de Celeste é 2.025.14.252. Ao pesquisar esse número no site do legista, constava que a causa da morte estava adiada, aguardando testes adicionais. No entanto, agora, de acordo com a KTLA, isso mudou na sexta-feira. Ao digitar esse número de caso, todos os campos ficam vazios. Então, a KTLA especulou se isso significa que uma decisão foi tomada nesse caso ou se alguma medida de segurança foi implementada antes da divulgação oficial ao público. E fontes aparentemente disseram ao TMZ que a causa e a maneira da morte podem acabar sendo listadas como indeterminadas. Se isso for verdade, levanta várias questões e pode explicar elementos confusos do caso. O TMZ relata que na casa alugada nas colinas de Hollywood, perto de onde o Tesla foi encontrado abandonado na Bluebird Avenue antes de ser rebocado e de o corpo de Celeste ser achado dentro, naquela propriedade alugada onde David aparentemente estava ficando, o TMZ afirma que se você olhar fotos do interior daquela casa de alguns anos atrás, há uma grande geladeira, freezer e utensílios de cozinha. Eles entram nas dimensões e, desculpe novamente, se um corpo mutilado poderia caber ali. Aliás, um mandado de busca foi cumprido naquela propriedade e, segundo relatos, itens foram apreendidos. Mas, para deixar claro, tudo isso é especulativo, ok? Tudo isso é especulativo. Estamos tentando ligar os pontos aqui. E você tem que se perguntar se essa reportagem é verdadeira. O corpo foi achado em um carro quente, correto? Disseram que o Tesla ficou lá por semanas e até levou multa. Onde o corpo foi guardado? Quando foi transferido? Preciso citar isso também. A TMZ já havia relatado, e agora está realmente falando sobre isso, que a polícia pode estar investigando uma suposta viagem que David teria feito para uma área remota do condado de Santa Bárbara no meio da noite, meses atrás, na primavera, onde ele aparentemente passou algumas horas. Harvey Levin, da TMZ, afirmou em seu podcast 2 Homens Irritados que acredita que a viagem para Santa Bárbara é a chave para o caso. Agora, uma fonte policial disse à revista People que, embora o Departamento de Polícia de Los Angeles não tenha conseguido determinar exatamente quando Celeste morreu, abre aspas, a primavera é o mais próximo que conseguimos chegar
para determinar o momento da morte dela, não antes disso. Novamente, essa é uma fonte não identificada, sem verificação independente disso, especialmente por parte do Departamento de Polícia de Los Angeles. Antes de seguir para o próximo ponto, preciso dizer algo rapidamente. Se isso é verdade ou não sobre o que aconteceu com Celeste, isso deve ser incrivelmente doloroso para a família de Celeste até mesmo ouvir essa teoria, ouvir essa reportagem. E eu não quero que isso se perca em meio a tudo isso. Sim, há uma grande comunidade acompanhando e investida no que aconteceu com essa garota. E, enquanto podemos especular, teorizar e tentar fornecer mais informações para as autoridades, nunca vamos esquecer que estamos falando da perda de uma vida tão jovem em circunstâncias muito perturbadoras. Mas isso agora nos leva a essa segunda grande notícia que também precisamos abordar. A TMZ agora está noticiando que há uma segunda pessoa que pode ser considerada suspeita nesta investigação. Supostamente, alguém ajudou a se livrar do corpo de Celeste. O advogado criminalista Mark Garragos comentou sobre isso em seu podcast Dois Homens Irritados, com Harvey Levin. Ele disse saber quem era a pessoa e que autoridades afirmaram que ela pode ter se envolvido antes, durante e após a morte de Celeste. Garrigos afirmou que a combinação de dados de celular, localização do Tesla e redes sociais levou a esse segundo suspeito. Segundo ele, isso indica que essa pessoa está ligada a uma das últimas vezes em que o carro foi movido. Quando falamos com Steve Fisher, o detetive contratado pelo dono do imóvel alugado onde David morava. Ele disse que viu um vídeo de alguém dirigindo aquele Tesla e forneceu essa informação para as autoridades. Digo tudo isso para chamar Mike King, ex-comandante de polícia, apresentador do Profiling Evil e autor de Lobos em Pele de Cordeiro. Muito obrigado por participar. É a primeira vez que você e eu temos a chance de conversar sobre esse caso. Isso é um grande avanço. Fale para mim o que você acha dessa informação de que o corpo de Celeste pode ter sido desmembrado, decapitado e congelado. Porque essas são ações muito específicas que não são tão fáceis de fazer. Bem, Jesse, é um prazer estar com você. Acho que algumas coisas podem ser organizadas em categorias que farão mais sentido para quem nos ouve hoje. Isso é classificar por falta de termo melhor os locais do crime ou dos eventos em 3 tipos. Primeiro, sendo do local de contato inicial, onde David e Celeste podem ter tido contato um com o outro. Houve algum tipo de aliciamento? O que levou a esse relacionamento a acontecer? Há relatos desde abril de 2024 sobre o desaparecimento de Celeste. Então, quando pensamos sobre a vitimologia ou quem ela é, será que ela era incontrolável em algum grau? Parece que ela era uma garota muito boa, que realmente se esforçava e vinha de uma família muito forte. Podemos encontrar coisas que indicam caminhos distintos. E isso não é culpar a vítima, é apenas falar um pouco sobre a história por trás da vítima. Há esse ponto de encontro onde 2 pessoas se conhecem e, de algum modo, viram um casal e passam a se ver. E há relatos de que eles estavam se encontrando, que ela ia regularmente à casa de David, lá em Hollywood Hills. Mas então temos o local onde esse evento aconteceu, seja uma overdose, suicídio, acidente, ou ela morreu de causas naturais por algum evento estranho que aconteceu com o corpo dela. Nós não sabemos a resposta para isso. Estamos descobrindo mais coisas e continuaremos aprendendo mais. Mas esse se torna o lugar onde isso aconteceu, ou talvez onde ela foi assassinada. Essa é a cena do crime. Então temos coisas que fazem muito sentido para mim. É horrível falar sobre isso, mas você fala sobre a decapitação e a desorganização que parece estar acontecendo nesse crime. E de repente faz sentido ouvirmos agora que há queimaduras de frio e queimaduras de congelador, coisas que indicariam que o corpo não só foi desmembrado, mas também congelado. E se for aquela geladeira, freezer na casa, ou um freezer na garagem, ou em outro lugar, faz sentido se eles estavam tão desorganizados ao tentar esconder o corpo dela ou esconder o crime, que possam ter tentado desmembrá-la e congelá-la ali. Deixe-me comentar. O Departamento de Polícia de Los Angeles ainda não confirmou a relação entre Celeste e David.
Relatos não confirmados indicam um possível relacionamento entre os dois, com supostas imagens e vídeos juntos, mas nada é certo. Mas voltando ao freezer, se você tem um corpo que foi encontrado no pátio de reboque em estado de descongelamento, por quanto tempo esse corpo precisou ficar congelado? E me desculpe por falar de forma tão direta, é que precisamos ser clínicos sobre isso. Por quanto tempo o corpo ficou congelado e por quanto tempo ele poderia ficar fora do freezer se ainda está em processo de descongelamento? Nem sei quando o corpo foi colocado no carro para isso acontecer, mas um corpo pode ser congelado de tal forma que, mesmo se você o tirar e colocar no calor no porta-malas, ele ainda pode ficar em processo de descongelamento por bastante tempo. Quer dizer, você sabe disso? Sim, isso me incomoda também. E eu me pergunto se isso não é uma reportagem imprecisa ou algumas suposições que estão sendo feitas, e aí a gente meio que começa a criticar em cima dessa reportagem. O que parece ser mais científico é que há evidências de que a carne estava queimada de congelador, que havia marcas. E todos nós entendemos como isso é. E novamente temos que lembrar que esse veículo, se eu me lembro bem, foi recuperado e rebocado da rua no dia 3 de setembro. Ela, poucos minutos antes disso, ou horas antes, foi colocada em estado congelado dentro do veículo, a menos que ela tenha sido de alguma forma preservada lá dentro com gelo e outras coisas. Eu não sei como ela poderia permanecer congelada durante os 5 dias em que ficou ao sol, assando sob o teto de metal de um Tesla e ainda assim estar congelada. Então, eu acho que provavelmente há algumas imprecisões aí, mas talvez a gente descubra algo que realmente esclareça tudo isso. Mas durante 5 dias, eu não conheço nada que permaneceria congelado por tanto tempo sem algum tipo de bolsa de gelo ou outras coisas para mantê-lo nessa condição. Mas o corpo pode estar em um estado tal que eles não saibam o que aconteceu com ela? Você me ouviu falar sobre o vai e vem com o médico legista. Os resultados ainda não chegaram e alguns suspeitam que uma medida de segurança esteja sendo adotada. Talvez eles estejam tentando preparar o público antes de divulgar essa informação. Ou será que vai ser indeterminado? O corpo pode estar em um estado tal que eles não saibam se isso é um homicídio? Eles não sabem se isso é outra coisa. Isso é uma possibilidade? Então, acho que há algumas coisas a considerar aqui. Novamente, se não estamos sendo precipitados no que estamos tentando teorizar, mas o que está muito claro para mim é que durante a autópsia e todos os exames que serão feitos, eles vão conseguir determinar algumas coisas que podem indicar homicídio. Ióides quebrados, você se lembra de quando analisava só esse tipo de caso criminal? Ou pode ser que algum exame toxicológico revele que, olha, esse indivíduo tem uma droga no organismo que não é compatível com a autoadministração de drogas ou outras coisas. Então, talvez eles encontrem uma forma de dizer que há anomalias toxicológicas ou físicas que sugerem que esse indivíduo foi sufocado ou estrangulado ou teve ossos quebrados, coisas compatíveis, e eles vão diferenciar se essas lesões ocorreram após ou antes da morte. E tudo isso pode apontar para coisas como um caso de homicídio. Eles podem descobrir drogas no sistema dela, auto-administradas, onde talvez tenha sido um acidente que ocorreu. Então, tudo isso, eu acho, vai aparecer no decorrer da investigação. Mas, no fim das contas, é possível que eles possam sair dessa dizendo: não sabemos como ela morreu por causa do estado de decomposição. Com certeza, mas ainda espero que haja boas evidências ali. Pode haver prisão mesmo sem causa e forma da morte determinada, certo? Com certeza, fico frustrado com várias coisas que não parecem ser discutidas. Primeiro, se houve aliciamento ou qualquer coisa nas redes sociais ou nas comunicações digitais que sugira que essa criança estava sendo aliciada, isso pode gerar acusações criminais. Também pode haver acusações criminais pela profanação do corpo. Também pode haver acusações criminais por tentar desviar a investigação ou obrigar testemunhas a agir de determinada forma. Há diversos fatores além da acusação de homicídio que ainda precisam ser considerados em um caso assim. Essa ideia do que aconteceu com ela, e você junta isso com essa suposta viagem para Santa Bárbara, agora existe uma teoria de que talvez o que aconteceu com ela tenha acontecido nessa área remota, mas não sabemos ao certo. E aí você junta isso
com as notícias de que pode haver um segundo suspeito que pode ter ajudado no descarte, supostamente. Isso faz sentido para você? Se estamos falando de um corpo que estava nesse estado, se considerarmos tudo isso como verdade, decapitado, decomposto, desmembrado, congelado, parece mais provável que não seja necessário mais de uma pessoa envolvida? Acredito que isso indica possibilidades fortes nesse sentido. E, francamente, eu sempre olho para esses casos e penso o que faz sentido. E você pensa sobre isso. E isso faz sentido se você for um criminoso desorganizado que não planejou nada, mas as coisas saíram do controle, ou mesmo se for um acidente, para ser sincero, Jesse, que você pode pensar: caramba, eu não posso deixar que isso apareça no meu nome. Você poderia ter desfiguração, desmembramento e colocar coisas na geladeira. Então, Nil, o que eu vou fazer com isso agora que criei um problema ainda maior? Tem um corpo aqui que eu cortei em pedaços. É compreensível que alguém comece a descartar partes em lugares distintos. Já vimos isso em muitos casos criminais, não só como uma forma de talvez despistar os investigadores, mas também para colocar partes menores em vários locais. A viagem para Santa Bárbara faz muito sentido do ponto de vista comportamental. Esquartejar um corpo é, sem dúvida, um trabalho difícil. De pessoas com quem conversei que passaram por isso, né? Os próprios assassinos, é uma quantidade enorme de trabalho. E então, se você tem alguém influente dizendo: ei, eu tenho todos esses subordinados que posso mandar para fazer parte do meu trabalho sujo, e por acaso faça isso durante um período em que eu vou estar fora em turnê. Tudo isso ainda é alegado sobre o envolvimento de David. Mas que álibi perfeito na cabeça de algumas pessoas pensar: ei, olha, eu estava do outro lado do país quando isso aconteceu. O que eles não percebem é que o importante é o horário do assassinato, não o horário da descoberta, que faz o álibi ser realmente forte. O que você acha que eles podem estar fazendo nos bastidores para verificar essa suposta viagem a Santa Bárbara? Bem, espero que se eles realmente têm o suspeito número 2 e estão o interrogando, consigam colocar pressão suficiente para que essa pessoa se manifeste e diga: espera aí, eu não me inscrevi para tanto, isso foi o que me pediram para fazer, e aponte talvez alguns comportamentos que levaram à participação desse segundo envolvido. Se esse segundo envolvido participou desde o início, então é claro, eles vão tentar desacreditar o depoimento, a confissão ou admissão dessa pessoa com evidências digitais e outros tipos de provas. Reunimos todas as evidências forenses, relatos de testemunhas, confissões e admissões para juntar tudo. E usamos isso tanto para colaborar e corroborar o que essa segunda pessoa está dizendo, quanto francamente para desacreditá-la. Deixa eu te perguntar algo. Você falou de conversas, certo? De acordo com a revista People, uma fonte policial veio a público e corrigiu a informação, dizendo que David não está cooperando com as autoridades e não tem cooperado desde o início, que eles nem o entrevistaram. Não sabemos ao certo, mas isso difere do que pensávamos. O representante dele disse à National Broadcasting Company, Los Angeles, que David cooperava totalmente. Sabemos que ele cancelou a turnê e contratou a advogada criminalista Blair Burke. Tanto ele quanto Burke permaneceram em silêncio durante a investigação, segundo relatos. Se isso for verdade, o que você acha disso, Mike? Bem, de novo, tudo isso parece fazer sentido, não é? Primeiro, essa é uma pessoa de alto perfil, provavelmente procurou um advogado imediatamente. E se de fato essa jovem foi assassinada ou morreu por acidente na primavera, houve bastante tempo para começar a encaixar várias peças. E claro, eu não conheço nenhum advogado de defesa que diria: se estivesse representando alguém assim, vá falar com a polícia e conte tudo o que sabe. Eles provavelmente diriam: não, vamos ver primeiro o que as autoridades têm e depois nós respondemos. Como conciliar tudo isso? Relatos da viagem a Santa Bárbara, possível segundo suspeito, novos detalhes sobre Celeste, tudo baseado em reportagens, já que o Departamento de Polícia de Los Angeles não divulgou oficialmente. Mas supondo, por um momento, que tudo isso seja verdade, como podemos conciliar tudo isso com o que a TMZ informou na semana passada de que o Departamento de Polícia de Los Angeles disse a eles que uma prisão não é iminente? Ou o Departamento de Polícia de Los Angeles não está sendo transparente, ou há uma lacuna aqui. O que não estou entendendo?
Pode se resumir apenas à logística também, Jess. A ideia é que o pessoal da lei entende que eles têm um longo caminho pela frente, precisam concluir toda a toxicologia desse indivíduo, finalizar a autópsia, determinar a causa da morte, coletar depoimentos de testemunhas, colaborar. Eu garanto que provavelmente já foram emitidos centenas de mandados de busca do ponto de vista digital, em veículos, telemática, celulares e outras coisas. E eles vão analisar câmeras ring, câmeras de campainha e circuito fechado de televisão por toda a cidade. Há tanto trabalho a ser feito que eu gostaria de dizer algo assim só para informar o público, porque o público vai começar a cobrar. Ei, espera aí, por que vocês não estão fazendo nada? Bem, eu posso praticamente garantir que eles estão fazendo muita coisa agora. Provavelmente são como patos que parecem calmos na água, mas movem os pés rapidamente. Quero falar da família antes de encerrar. São detalhes devastadores e não sabemos se é certo. Eu mencionei que eles têm que passar por isso. O que você acha se voltarmos ao relatório do médico legista e agora há essa aparente mudança no arquivo? Acha que as autoridades informam a família antes de divulgar detalhes ao público? Você acha que eles disseram: temos o relatório do médico legista, vamos divulgar na terça, já o tiramos do site? Você acha que isso está acontecendo? Deveria acontecer em um caso como esse? Porque seria muito devastador para essa família descobrir essa informação pela primeira vez se não viesse diretamente das autoridades. Embora, novamente, não saibamos se isso é verdade. Quero dizer, as autoridades talvez possam estar conversando com eles e dizendo que essa reportagem não é verdadeira. Posso te dizer isso. O que você acha que está sendo comunicado? Bem, em primeiro lugar, este é um departamento de polícia formado por um monte de profissionais que têm muita experiência nessas investigações de morte. Ao lidar com uma morte clara, é preciso cautela. Eles também são uma agência, o Departamento de Polícia de Los Angeles, que apoia vítimas. Eles têm pessoas que lidam com a família e tentam cuidar dessa parte, dando informações suficientes para que saibam que algo está avançando. Mas, na minha opinião, seria realmente inadequado informar a família qualquer coisa que esteja acontecendo na investigação que possa causar problemas para a própria investigação no futuro. Incluindo alertá-los se estão desenvolvendo um suspeito com mais força em uma área ou outra, ou uma teoria em uma área ou outra. Eu espero que quando chegarem ao ponto de anunciar que solucionaram esse crime ou essa morte, e se de fato for acontecer uma prisão, que avisem a família um pouco antes, talvez momentos antes de um comunicado à imprensa, porque você não pode controlar uma família que pode ir para as redes sociais e dizer: me disseram isso. E isso pode realmente atrapalhar o seu trabalho. Mike King, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço mesmo. É um prazer estar com você. É isso por hoje no Sidebar, pessoal. Obrigado por acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.